Olá, professor Henrique de História. Estaremos nessa aula abordando um pouco mais sobre a história da Mesopotâmia. Vamos então analisar a civilização mesopotâmica. Vamos contextualizar as principais características dos povos mesopotâmicos. E essa videoaula é referente à 13ª semana de estudos. Então convido a você a me acompanhar nessa videoaula sobre a Mesopotâmia. As cheias dos rios Tigres e Eufrates obrigaram os grupos que ali viviam a construir diques para controlar as enchentes. Eles também criaram canais para irrigar terras distantes do rio. Para organizar estas obras, surgiram lideranças que, mais tarde, governariam as cidades. A Mesopotâmia é tida como a primeira região do planeta a se urbanizar. A Mesopotâmia não possuía proteções naturais em suas fronteiras, diferentes do Egito, que era cercado por desertos, o que facilitava o acesso de vários povos à região. Isso ajuda a entender a sua história política, que contou com muitas invasões, guerras e com o surgimento e a desestruturação de diversos reinos e impérios. Essa é a linha de tempo, com a formação das primeiras cidades-estados sumérias até o início do domínio persa. Este é o mapa da Mesopotâmia. E convido a você a assistir comigo um pequeno documentário da TV Cultura que aborda a Mesopotâmia e um pouquinho também, que vamos ver mais adiante, sobre o Egito Antigo. Vamos lá? Foram os primeiros povos a se instalar em núcleos urbanos. E por que isso aconteceu? Pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, elaboraram um mapa interativo que oferece respostas rápidas a essas e outras perguntas, permitindo uma viagem por mais de 5.000 anos de história. Nesse rápido passeio pelas antigas civilizações que formam a linha do tempo do homem na Terra, também vamos falar da herança cultural deixada pelos diferentes povos e da ascensão e queda dos grandes centros de poder. A Matéria de Capa está começando, fique com a gente. Responda rápido, qual foi a primeira civilização da história e onde ela se instalou? Quais foram as primeiras cidades que surgiram no mundo e onde isso aconteceu? Não sabe ou não se lembra? A gente refresca a sua memória. O ano 3700 a.C., ou Before Christ, na sigla em inglês, foi nessa época que começaram a surgir os aglomerados urbanos em forma de cidades, na antiga Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Eram os sumérios, a primeira civilização na história da humanidade. E as primeiras cidades foram Eridu, Larak e Uruk. Pesquisadores da Universidade de Yale elaboraram um mapa que resume em poucos minutos mais de 5.000 anos de história, reproduzindo a trajetória do homem das primeiras civilizações até os dias atuais. Na verdade, os vales dos rios Tigre e Eufrates já eram ocupados muito antes de surgirem as primeiras cidades. Por volta do ano 6000 antes da era cristã, a região atraía os povos nômades que se reuniam ali para escapar da seca nas áreas desérticas situadas além dos rios. Com as cidades também surgiram as fortificações para a proteção contra os inimigos. Era só o começo de um tipo de organização que iria se estender através dos séculos. O gênero Homo está aqui na Terra desde aproximadamente 2 milhões e meio de anos atrás, né? A maior parte do tempo nós éramos nômades, né? Então, na maior parte desse tempo que a gente está aqui, nós éramos nômades. Por volta de 12.000 anos, né, atrás, assim, nós nos tornamos sedentários. Então, nós nos fixamos aí perto dos, em geral, perto dos grandes rios, né? Então, por exemplo, Tigre e Eufrates, Mesopotâmia,
onde vai estar a Suméria, a Babilônia, a Síria, o Vale do Nilo, lá no Egito, né? Rio Amarelo na China, também são as primeiras civilizações. Isso 12.000, nós nos tornamos sedentários, então fixamos, né, num só local, começamos a praticar agricultura. Antes éramos caçadores-coletores, essa é a nossa maior herança. Eu estou acentuando tanto para depois explicar por quê. Por volta de 6.000, 7.000 anos atrás, começaram a surgir alguns centros que a gente pode chamar de centros urbanos, né? O curioso é o seguinte, se você tomar como uma totalidade, tomar como 100% o tempo que nós estamos aqui na Terra, e tomar o momento que a gente começou a constituir cidade, nós temos em porcentagem algo como 0,02% desse tempo vivendo em cidade. É muito pouco. Cidade é um fenômeno novo para a gente, né? Mas elas começaram a surgir, evidentemente, depois que a gente se tornou sedentário mesmo, né? Fixo num só local. Na medida que eu digo, a nossa espécie, sapiens, né, se fixou nesses locais, proximamente começou uma organização. O que a gente pode supor é que algum grupo tenha se destacado como liderança para começar essa organização política, né? Por exemplo, destacar o que cada um deveria fazer e como trabalhar em prol do coletivo. Os sumérios, além de construírem a primeira civilização, também criaram a primeira escrita, deixando uma importante herança cultural que permite um amplo estudo dos povos que ocuparam a região da Mesopotâmia há mais de 5.000 anos. As técnicas de irrigação e os vales férteis dos rios Tigre e Eufrates significavam a certeza de que haveria alimentos para todos os habitantes que se concentravam na região da Mesopotâmia. E esse foi o motivo principal para o início da concentração populacional. Reunidos numa mesma área, eles precisavam de meios para se comunicar. E foi aí que surgiu a escrita cuneiforme, que ganhou esse nome porque os sinais eram feitos em placas de argila, com traços em forma de cunha. Além da irrigação, que eles aperfeiçoaram, os sumérios também sabiam construir diques e barragens para controlar a água dos rios e garantir melhor aproveitamento das colheitas. A civilização dos sumérios se estendeu por mais de 1 milênio e, aos poucos, sua cultura se fundiu com outros povos vindos dos desertos e territórios vizinhos, que invadiram a região por volta do ano de 2500 a.C., como os acádios e gutis, esses últimos originários das montanhas onde hoje fica a Armênia. Sumérios e assírios, nós estamos falando da Mesopotâmia. Mesopotâmia, em grego, significa região entre rios, né? Então a gente tem o Tigre, Eufrates, né, e as civilizações que estão ali. Sumérios, eles estão na parte sul. Os sumérios, eles entram para a história como o povo que primeiramente descobriu ou chegou até a escrita, uma escrita chamada cuneiforme. A escrita surge na Suméria bastante remetida ao comércio, comércio e necessidades de organização da produção, né? Lembrando que eles moravam perto dos rios, aguardavam as cheias, né? Diferente da gente, eles esperavam ansiosamente pelas enchentes, diferente de nós hoje, né? E uma vez que ocorriam essas enchentes, o solo se fertilizava e aí eles plantavam. Então, a escrita surge conectada a essa necessidade pragmática. Os assírios, eles ficavam no norte da Mesopotâmia. Aí era uma região de passagem, de entrada. Esses impérios, nesse momento, eles viviam constantemente sob o risco de invasões, ocupações. Então, a característica dos assírios é serem mais beligerantes, né? Então, as imagens que nós temos, a arte que eles faziam, está muito remetida à luta, à guerra, etc. E há uma outra cultura que fica no meio, né? Que é a cultura que a gente chama de babilônica. Essa, por ficar nessa posição central, ela se destacou pelo comércio, né? Um pouco a ligação entre os sumérios e os assírios. Em algum momento da história antiga, as pessoas começaram a juntar dinheiro. Aí não demorou muito para que surgissem o poder religioso e o político. Desde que os primeiros humanos se juntaram em aglomerados urbanos ou rurais, também teve início o culto a deuses, aos quais eram atribuídos poderes de garantir boas colheitas, proteger contra pragas, doenças e contra os inimigos. Cada povo tinha seus deuses e suas formas de devoção,
que incluíam rituais e sacrifícios. Não demorou muito para aparecerem os primeiros chefes religiosos, que logo passaram a dispor de um poder especial. Com as grandes colheitas começaram a surgir o acúmulo de bens e os primeiros sinais de riqueza. Para se proteger, os proprietários se organizavam em grupos para a defesa de seus interesses, e aos poucos o poder da religião se misturou com o poder político. O exercício desse poder exigia a criação de normas e regulamentos, e então, a partir da escrita que começava a ganhar forma, foram criadas as leis. Era o princípio da organização social, onde cada um deveria saber, por exemplo, que não poderia se apossar da colheita do vizinho ou dos bens que ele possuía. Nos conflitos, a palavra final vinha inicialmente do chefe religioso e mais tarde dos detentores do poder político. Vamos voltar à linha do tempo elaborada pelos especialistas da Universidade de Yale. O que será que estava acontecendo lá por volta de 3.200 e 3.300 anos antes de Cristo? Mais exatamente 3.250. Começava a Era do Bronze, que trouxe importantes transformações como a fabricação de instrumentos de guerra e utensílios variados. Em 3.200, outra importante inovação foi inventada a roda, que até hoje muita gente tenta, sem sucesso, reinventar. Logo, ela foi instalada em veículos puxados por bois. Em 3100 tem início a primeira dinastia do Egito, então unificado pelo faraó Narmer e seu sucessor Hora-Ra. Instalada nas margens férteis do Nilo, a civilização egípcia, ao longo de 3.000 anos, deixou uma das mais ricas heranças na história da humanidade. Inovou nas técnicas de construção, na irrigação, na medicina e na matemática. Também deixou para a história personagens que até hoje despertam fascínio, como os faraós Ramsés, Tutancâmon e a rainha Cleópatra. A primeira forma de narrativa, hoje se fala muito em narrativa, né? Mas enfim, a primeira forma de explicação, né, daquilo que nos aflige, né, que no passado mais tardio aí podia ser trovão, tempestade, mas acima de tudo, morte, né? A descoberta da morte nos diferencia de todos os outros animais, né? No sentido de temermos a morte, né? Então a primeira forma de explicação disso tudo foi a mitológica, né? E desse tipo de estrutura, de narrativa, vamos dizer assim, vai se caminhando para as religiões organizadas, com uma burocracia, com quem é considerado líder religioso e os seus seguidores, né? Então, todos esses povos da antiguidade, eles têm um tipo de organização político-religiosa. Então, o caso mais emblemático é o do Egito, né? Que o faraó é uma espécie de encarnação, né? De representação. Ele próprio é a divindade em vida, né? Então, os egípcios tinham uma experiência que a gente desconhece, que é de conviver com um Deus vivo, quando transitando pela cidade de Mênfis, por exemplo. Então a religião está sempre presente. Tomando novamente como um caso assim, o Egito, né? Então a gente está falando da mais longa civilização que nós já tivemos, né? Então você tem uma rotina interna ao longo dos séculos lá. As enchentes, como eu já disse, eram aguardadas. Depois das enchentes, a plantação, né? O cuidado com a plantação. Num dado momento, a colheita, né? Depois dessa colheita, o armazenamento. Então, nesse trânsito todo, há uma organização que é política e sempre remetida ao lado religioso, né? Lembrando que, algo que nós perdemos, né? Mas no caso, por exemplo, de uma civilização egípcia, como as outras mais ali, as enchentes não eram explicadas por fenômenos meteorológicos, né? Como a gente acompanha hoje, por exemplo. Será que vai chover? Será que esse inverno vai ser rigoroso? Deus mandava, né? Então era uma ligação constante com essa expectativa. Essas lideranças políticas tinham seus ministros, né? Então, por exemplo, nós temos histórias bíblicas, né? Que são histórias reais, como por exemplo José dos Sonhos, né? Que era um hebreu que num dado momento passa a ser ministro, né, do faraó egípcio e organiza toda a produção para enfrentar os tais
7 anos difíceis e os 7 anos bons, as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. Então ele é um agente político, muito sábio, que organiza toda a produção, a colheita de trigo e o armazenamento. E qual teria sido o primeiro império na história da humanidade? Quanta coisa a gente não sabe, não é mesmo? Estamos de volta à Mesopotâmia, aquela região situada entre os rios Tigre e Eufrates. O ano 2334 a.C. Os acadianos, que disputavam território com os sumérios, criaram um império que se estendia muito além dos vales dos rios. Ao rei Sargão I da Acádia é atribuída a conquista que levou à unificação da maior parte da Mesopotâmia. Alguns séculos depois, por volta de 1790, a cidade acadiana de Babilônia expandiu-se até se transformar num império sob o reino de Hammurabi. Entre as regiões ocupadas pelos babilônios estava a Caldeia, onde ficava a cidade de Ur, um dos primeiros aglomerados urbanos na história do homem. A região do Mediterrâneo, mais precisamente onde hoje ficam o Líbano, Síria e norte de Israel, foi ocupada por mais de 1000 anos, entre 1300 a.C. e 300 a.C. pelos fenícios, civilização que também deixou uma rica herança cultural. Especialistas no comércio, eles levaram o conhecimento em diversas áreas e o uso do alfabeto às regiões por onde passaram ao longo dos séculos. Outro império que floresceu naquele período foi o Assírio, que a partir de 1392 a.C. ocupou vastas regiões da Mesopotâmia. Bom, acompanhamos aí então esse documentário, que serve para engrandecer esse conteúdo, né, que complementa justamente os materiais que vocês já têm. Então, dando continuidade, vamos falar sobre os sumérios, que de acordo com alguns estudos arqueológicos, a Mesopotâmia já era habitada por um povo sedentário desde pelo menos 7000 antes da era cristã. Bem mais tarde, povos vindo do leste começaram a se fixar na região da Suméria. Aproximadamente em 3500 antes da era cristã, os sumérios já haviam formado mais de uma dezena de cidades, como Ur, Uruk, Nippur e Lagash. Conhecidas como cidades-estados, eram núcleos politicamente independentes e dominavam cidades menores e aldeias. A cidade de Uruk, uma das mais antigas de que se tem conhecimento, era toda murada e tinha cerca de 50.000 habitantes em 2900 antes da era cristã. Os sumérios cultivavam trigo, cevada, legumes e frutas, criavam rebanhos de ovelhas, cabras e porcos. Eles também se dedicavam ao comércio local e com cidades distantes, como as do Vale do Rio Indo. Com o crescimento da produção, passaram a registrar as transações comerciais, a quantidade de mercadorias, as conquistas de guerras, entre outros. Muito disso foi documentado em tabuletas de argila. Os escribas, pessoas que faziam esses registros, tinham um papel de destaque em toda a sociedade mesopotâmica. O Império Acadiano, povo conhecido como acadiano, vindos do norte, conquistaram a Suméria pouco antes de 2330 antes da era cristã. Décadas mais tarde, o rei Sargão I liderou a unificação das várias cidades-estado, fundando o império que dominava todo o sul da Mesopotâmia. Uma série de invasões enfraqueceu o Império Acadiano, até que os amoritas, vindos do leste, conseguiram dominar toda a região e, por volta de 1900 antes da era cristã, fundaram um império com sede na cidade de Babilônia. Surgiu então o primeiro Império Babilônico. Este império, um grande destaque, após a unificação da Mesopotâmia por volta de 1900, coube ao rei Hammurabi, que governou a cidade-estado da Babilônia entre 1792 a 1750 a.C. Durante seu governo, a capital do império se estendeu do Golfo Pérsico à Síria e transformou-se em um dos principais centros urbanos e políticos da antiguidade. A eficiência do governo de Hammurabi se deu, em parte, à elaboração de um código completo de leis. O Código de Hammurabi era composto de centenas de leis, muitas delas baseadas em costumes sumérios e códigos anteriores. Estas leis abrangiam vários aspectos da vida cotidiana: comércio,
propriedade, herança, escravidão e família, bem como exemplos que vimos na aula anterior. Os crimes e as punições eram definidos segundo a categoria social do acusado e da vítima. Os ricos tinham mais privilégios que o povo e os escravos. A lei de talião, conhecida pela expressão olho por olho, dente por dente, fazia parte desse código. De acordo com ela, a punição deveria ser idêntica ao crime cometido. A partir de 1595 a.C., grandes migrações indo-europeias, principalmente de hititas e cassitas, desorganizaram o Império Babilônico, dando origem a reinos menores rivais. Os assírios estabeleceram-se no norte da Mesopotâmia desde 2500 a.C., na região chamada Assur. Durante séculos, eles foram atacados por diversos povos. Para se defender, fugiram para o alto das montanhas e organizaram exércitos. Os assírios desenvolveram conhecimentos militares e, pouco a pouco, ampliaram seus territórios. A partir do século XX a.C., dominaram todo o norte da Mesopotâmia. Porém, a região de Assur foi conquistada pelos babilônios durante o governo de Hammurabi, no século XVIII a.C. Muito tempo depois, do século IX a.C. ao século VII a.C., quando a Babilônia estava enfraquecida, os assírios estabeleceram um poderoso império sobre a Mesopotâmia, que vamos ver no mapa. Sua principal capital foi Assur e depois Nínive. Eles conquistaram terras e populações, saqueando suas riquezas e punindo os povos que resistiam ou enfrentavam seu domínio. Com seu temido exército, os assírios invadiram e ocuparam o Egito. Organizados, tinham divisões de cavaleiros, arqueiros e lanceiros. A morte de Assurbanipal, rei que mandou o ataque ao Egito, em 626 a.C., e as revoltas internas enfraqueceram o Império Assírio. Em 612 a.C., Nabopolassar, rei da Babilônia, saqueou Nínive e pôs fim ao Império Assírio. Essa é uma representação do rei Assurbanipal. Este é um mapa do Império Assírio. Em roxo, o núcleo inicial assírio. Um tom mais arrosado, o Império de Tiglat-Pileser. Em verde, o reinado de Sargão II. Em amarelo, o reinado de Senaqueribe. E em laranja, o reinado de Assurbanipal. O segundo império babilônico, após a derrota dos assírios, a Babilônia voltou a ser a capital da Mesopotâmia, dessa vez sob o domínio dos caldeus, habitantes da Caldeia, região no sul da Mesopotâmia. Eles fundaram o segundo império babilônico. Durante o reinado de Nabucodonosor, diversas regiões foram conquistadas. A porta de Estar e os jardins suspensos da Babilônia foram erguidos em seu governo. A região foi invadida pelos persas pouco depois da morte de Nabucodonosor. Assim, a Babilônia passou a fazer parte do Império Persa e ficou sujeito a seu imperador, Ciro I, a partir de 539 a.C. Os hebreus, povos nômades vindos da Mesopotâmia e que ocuparam a Palestina por volta de 2000 a.C. A Palestina era uma faixa de terra entre o mar Mediterrâneo e o deserto da Arábia. O vale do Rio Jordão era a área mais fértil da região. O restante do território palestino é formada por montanhas de solo mais pobre e seco. A organização social.
Os hebreus se organizavam em tribos independentes, cada uma chefiada por um patriarca. Eles viviam em disputas com outros povos da mesma região. Para se defender, as tribos acabaram se unindo em torno de um rei, o que deu origem a uma monarquia. O rei, com seus familiares, proprietários de terras, chefes guerreiros e sacerdotes, liderava um pequeno grupo que detinha o poder. Existiam também burocratas e comerciantes, que tinham boas condições de vida e dispunham de alguns privilégios. Os camponeses, pastores e escravos eram a maior parte da população. O governo exigia deles o cumprimento do serviço militar, pagamento de tributos e trabalhos obrigatórios. Observe a seguir, então, a distribuição hierarquizada da sociedade hebraica. O pastoreio era a principal atividade econômica dos hebreus. Também praticavam a agricultura às margens do Rio Jordão, onde cultivavam cereais, videiras, figueiras e oliveiras. A princípio, o solo era coletivo e a produção era dividida entre todos, mas, pouco a pouco, a terra passou a se concentrar nas mãos de uma elite. A religião foi um fator importante na união dos hebreus e o principal elemento na formação do seu Estado. Nos tempos mais remotos, eram politeístas. Mais tarde, firmaram a adoração a apenas um Deus, Jeová, prevalecendo o monoteísmo. Acreditavam na vinda do Messias, um libertador, que os levaria a um novo tempo de paz, justiça e liberdade. Esses princípios serviram de base para o cristianismo e o islamismo. Entre os rituais e crenças dos hebreus podemos citar a santificação do sábado, considerado o sétimo dia da criação do mundo, a comemoração da Páscoa, para relembrar a libertação da escravidão e sua saída do Egito, e o Pentecostes, que comemora o recebimento dos 10 mandamentos por Moisés. Uma importante herança cultural deste povo foi a consolidação do aramaico, como escrita e língua mais difundida na Ásia Ocidental. A Bíblia é uma valiosa fonte de informações sobre os hebreus, pois descreve vários acontecimentos supostamente vivenciados por eles. Mas é importante destacar que seus textos foram escritos entre os séculos VIII a.C. e II a.C., ou seja, muito tempo depois dos vários fatos narrados nessa obra. Apesar disso, as histórias da Bíblia revelam os hábitos e a realidade do período em que foram escritas e reunidas. Com base nas narrativas bíblicas, a história hebraica costuma ser dividida em 3 períodos. É a era dos patriarcas, era dos juízes e eras dos reis. Com a divisão em 2 reinos, Israel e Judá, os hebreus tornaram-se mais vulneráveis a ataques de outros povos expansionistas. Os assírios invadiram e conquistaram o reino de Israel em 721 a.C. O reino de Judá foi dominado pelo Segundo Império Babilônico em 586 a.C., sob o comando de Nabucodonosor. Seu exército destruiu Jerusalém e muitos hebreus foram levados como escravos para a Mesopotâmia. Iniciou-se assim o chamado cativeiro da Babilônia. A escravidão durou até 539 a.C., quando Ciro I da Pérsia tomou a Babilônia e libertou os hebreus. Eles retornaram à Palestina e reconstruíram o Estado hebraico na região de Judá, mas continuaram sob o domínio persa. Os dominadores seguintes foram os macedônios e depois os romanos. Durante o reinado do imperador Tito, no ano 70, o exército romano devastou Jerusalém. Com isso, os judeus se espalharam para outras regiões. Esse episódio da história do povo judaico recebeu o nome de diáspora. Os fenícios.
A Fenícia é a região que atualmente corresponde ao Líbano e ao norte do Estado de Israel. Ela foi habitada por semitas desde o terceiro milênio a.C. Nessa região, desenvolveram-se várias cidades-estado, como Biblos, Sidom e Tiro. Elas se alternavam no controle da região. Ao contrário dos egípcios, babilônios e hebreus, os fenícios não tiveram um líder que centralizava o poder. O mapa da região da Fenícia. O território ocupado pelos fenícios era uma estreita faixa de terra entre o litoral e as montanhas, que eram cobertas por árvores como cedro, cipreste e pinho. O fácil acesso ao mar e a abundância de madeira contribuíram para se tornarem grandes navegadores, hábeis construtores de navios e grandes comerciantes no mundo antigo. Tais atividades incentivaram a comunicação entre as civilizações mediterrâneas. Os fenícios também se destacaram na confecção de tecidos, como algodão, vinho e lã. Tinham um especial talento para os trabalhos com vidro, utilizando técnicas aprendidas com os egípcios, e ganharam fama na produção de objetos de cerâmica, bronze e cobre. A elite da sociedade fenícia era formada por duas principais categorias: comerciantes e armadores. Já as camadas populares eram os trabalhadores livres, artesãos e camponeses, além dos escravos. O comércio fenício foi abalado no século XIII a.C. devido a 3 invasões: dos hebreus, depois dos filisteus e, por fim, dos assírios. A autonomia foi recuperada 2 séculos mais tarde. A cidade-estado de Tiro passou a liderar a região, e a Fenícia viveu um período de prosperidade. O comércio marítimo voltou a ter destaque, até as cidades fenícias serem conquistadas pelo Império Babilônico no século XI a.C. Os fenícios eram politeístas. Cada cidade tinha seus próprios deuses, que eram associados às forças da natureza. Baal, Melkarte e Samash, entre outros, eram divindades associadas ao Sol. Astarteia e Ari são exemplos de divindades associadas à Lua. A astronomia e a matemática eram muito importantes para as principais atividades dos fenícios. Com elas, conheciam o movimento dos astros para escolher o melhor momento para o plantio e para definir as rotas de viagem. A maior contribuição fenícia para a civilização ocidental foi a criação de um sistema de escrita simples, baseado em um alfabeto de 22 letras que deu origem ao usado atualmente pelos ocidentais. O alfabeto dos fenícios foi adotado e aperfeiçoado pelos gregos e mais tarde pelos romanos. E finalizando, os persas. No final do século XX a.C., povos indo-europeus vindos do sul da Ásia estabeleceram-se na região hoje conhecida como Planalto do Irã, a leste da Mesopotâmia. Essa zona de clima seco é rodeada por desertos de um lado e elevadas montanhas de outro. Os grupos que se instalaram mais ao norte da região ficaram conhecidos como Medos, e os grupos que se instalaram mais ao sul ficaram conhecidos como persas. Este é um mapa com a representação da região da Pérsia. Muitos séculos depois de ocuparem essa região, medos e persas ficaram sob o domínio da Síria, que criou um grande império na Mesopotâmia. No século VIII a.C., os medos se libertaram do domínio assírio e estabeleceram sua hegemonia sobre todo o planalto do Irã. Em 559, o líder da Persa, Ciro o Grande, comandou um exército que unificou os dois povos e iniciou a expansão territorial que formaria o Império Persa, um dos maiores da Antiguidade.
Pouco a pouco, Ciro e seus sucessores, Cambises e Dário I, dominaram babilônios, assírios, egípcios, hebreus, fenícios e outros. O rei persa Dário I tomou várias medidas visando fortalecer o poder central e o grande império. Suas providências mais significativas foram a divisão do império em 20 províncias, chamadas sátrapas, governadas por vice-reis, visando facilitar a administração do território. Estabelecimento de uma estrutura de supervisão. Anualmente, Dário I enviava funcionários às províncias para fiscalizar os sátrapas e identificar as reclamações da população e dos governantes locais. Instituição da moeda persa, dárico, visando intensificar o comércio na região. E a criação de um eficiente sistema de correio e de ampla rede de estradas ligando as cidades sedes do governo, Susa, Passárgada e Persépolis, as províncias, para facilitar o controle das sátrapas. Durante o reinado de Dário I, os persas entraram em conflito com os gregos pelo domínio da Ásia Menor. Esse episódio, ficou conhecido como Guerras Médicas. Derrotado, o Império Persa entrou em declínio. A partir do século IV a.C., os persas foram conquistados pelos macedônicos e depois pelos romanos, e no século VII o Império Persa foi dominado pelos árabes. Como consequência, os persas incorporaram traços da cultura árabe, como a região islâmica. Esta é a Estrada Real Persa, que tinha uma extensão de 2.400 quilômetros e ligava a cidade de Susa, no Golfo Pérsico, a Sardes, nas proximidades do Mediterrâneo. A religião oficial persa, praticada pelas elites, era o zoroastrismo ou mazdeísmo. Nesta religião havia duas divindades principais: Ahura Mazda, o deus do bem, da luz, do rei no espiritual, e Ahriman, o deus do mal e das trevas. Para evitar a vitória das trevas, os persas cultuavam Ahura Mazda. Por isso, diz que o zoroastrismo tendia ao monoteísmo. Já as camadas populares cultuavam muitos deuses, eram politeístas. Como um exemplo, o relevo, datado dos séculos 6 e 5 a.C., representando o emblema do sol ao lado do deus. E agora convido para assistir um pequeno vídeo sobre os persas. O povo persa. Atualmente, um dos maiores países do Oriente Médio é o Irã, que ocupa parte significativa do que foi na antiguidade o grande Império Persa. A origem desse império está na junção de dois povos muito antigos, que chegaram ao Planalto iraniano há aproximadamente 4.000 anos. Essas origens remontam ao século VIII a.C., quando um processo de unificação política levou à formação de um reino dominado pelos medos. No início do século VI a.C., o rei Ciro, de origem persa, promoveu a unificação de medos e persas, tornando-se o primeiro imperador. Durante seu reinado, os persas conquistaram vastos territórios, muitos deles além do Planalto iraniano. Ciro foi sucedido por Cambises II, que se empenhou em ampliar ainda mais os domínios persas. Durante seu governo, os persas assumiram a posição de maior império da antiguidade oriental. Cambises impôs seu domínio sobre o Egito, provocando o início de um contínuo declínio egípcio. Dario, sucessor de Cambises, subiu ao trono no ano 522 a.C. e governou até 486 a.C. Durante seus 36 anos de governo, dedicou-se a organizar o Império Persa. Visando agilizar e controlar melhor a administração pública, dividiu a área do império em províncias, ou seja, regiões administrativas chamadas de satrápia, sendo governada por sátrapas, indicado pelo rei. Sua administração era constantemente fiscalizada por uma espécie de fiscal real, conhecido como olhos e ouvidos do rei. Dario também ordenou a construção de grandes estradas que ligavam as partes mais importantes e distantes do império.
Duas outras providências administrativas foram a organização de um sistema de pesos e medidas e a criação de um padrão monetário, simbolizando uma nova moeda, o dário. Essas duas providências facilitaram ainda mais o desenvolvimento do comércio e a cobrança de impostos. Os persas se destacaram pelo comércio. Eles também investiam na pecuária e nas grandes construções públicas. Já na religião, eles acreditavam em duas forças, a força do bem e a força do mal. Essa religião era conhecida por dualismo. E acredita-se que o profeta que organizou e sistematizou essa crença chamava-se Zoroastro. Não se sabe ao certo quando ele viveu, existindo várias hipóteses a respeito. Ao longo dos séculos, os preceitos de Zoroastro foram reunidos em um livro chamado de Avesta. Zoroastro ensinava ainda que a guerra entre o bem e o mal um dia seria vencida por Alda, Mazda e aqueles que o seguissem tentando fazer o bem iriam para o paraíso. Já os seguidores de Alimã, que era o deus do mal, iria para um lugar de escuridão eterna. Uma curiosidade sobre os povos persas: os povos dominados pelos persas podiam conservar seus costumes, suas leis, sua religião e sua língua. Eram obrigados, porém, a pagar tributos e a servir o exército persa. Esse é um resumo sobre esse grande império da antiguidade, os persas. Então esse vídeo serve para encerrar o nosso conteúdo, encerrar a nossa atividade. As referências utilizadas nesse vídeo. Agradeço então a vocês. Espero que tenham gostado dessa videoaula e que tenham curtido. Até mais.